Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Notícias de Jacareí. Lembrando que você pode nos acompanhar nas redes sociais, rever nossa programação, curtir e também compartilhar todo o nosso conteúdo. Segundo a Prefeitura Municipal, chegamos na tarde de ontem a 1.087 casos confirmados de Covid-19 em Jacareí. O número de óbitos também cresceu, já são 55 pessoas que faleceram vítimas da doença. Ainda aguardam o resultado do exame 945 casos suspeitos e, em relação aos recuperados, atingimos 761. Referente ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, 36 estão internados, sendo que 15 estão em UTI. Já em relação aos casos suspeitos, 31 estão internados, sendo 8 em UTI. Então, no total, o município tem hoje 67 pessoas internadas por causa da Covid-19. Lembrando que todas as informações relacionadas aos gastos e também aos casos de coronavírus você encontra no portal de informações da Prefeitura, o jacareí.sp.gov.br. O TSE seguirá a recomendação apresentada pelos infectologistas que prestam consultoria sanitária para as eleições municipais deste ano e vai excluir a necessidade de identificação biométrica, a famosa biometria, no dia da votação. O momento pede paciência, cautela, adaptação. A pandemia do novo coronavírus fez refletir, reunir, conversar, ouvir. As eleições municipais deste ano, já adiadas por emenda constitucional, mudaram as regras para reduzir os riscos de contágio da Covid-19 e proteger o cidadão. Nesse contexto, uma importante peça do processo eleitoral vai ser retirada de cena: o uso da biometria na hora de votar. A decisão foi tomada pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, depois de ouvir médicos dos hospitais Sírio-Libanês, Albert Einstein e da Fundação Fiocruz, que integram o grupo que fornece consultoria ao tribunal. Há 3 problemas em relação à biometria. O primeiro é que o eleitor não poderia higienizar as mãos com álcool gel antes de colocar o dedo no aparelho da biometria, porque isso danifica o aparelho. Esse era o primeiro problema. O segundo problema importante é o risco do contágio. Quer dizer, todo mundo colocando a mão no mesmo ponto. Embora o contato não seja a principal forma de contágio, há uma margem de risco e, se nós pudermos eliminar, evidentemente era conveniente. E em terceiro e último lugar, e talvez decisivo, é que a biometria ela atrasa o processo de votação, porque nem sempre pega na primeira vez e, portanto, é um processo que aumenta em 70% o tempo de permanência do eleitor ali na sessão. O assunto deverá ser incluído nas resoluções das eleições 2020 e levado para análise do plenário do TSE após o recesso do Judiciário. Além disso, um grupo de trabalho vai elaborar uma cartilha de cuidados para serem seguidos no dia da votação. A Santa Casa de Misericórdia de Jacareí passou a contar oficialmente nesta semana com 20 leitos na unidade de tratamento intensiva, UTI, na sua estrutura hospitalar, destinados então exclusivamente ao SUS, o Sistema Único de Saúde. Deste total de leitos de tratamento intensivo, 12 estão destinados para o tratamento do novo coronavírus, compondo então a estratégia de combate à pandemia aqui no nosso município. Os 8 restantes são para o tratamento dos demais quadros clínicos críticos, como por exemplo doenças graves ou urgências. Os 12 leitos de UTI exclusivos à Covid-19 foram montados a partir da doação de respiradores vindo do governo do estado. Desta forma, a Secretaria de Saúde aqui da cidade arcou com as despesas dos monitores e os demais equipamentos e também a contratação de uma equipe de profissionais capacitada para atuar nessa nova estrutura de tratamento intensivo. Então, são mais 20 leitos aí na UTI da Santa Casa aqui de Jacareí. E agora você confere um pouco do trabalho realizado pelos vereadores aqui na Câmara Municipal.
Primeiro destaque do vereador Luiz Flávio do PT, ele faz indicação solicitando providências urgentes em combate à proliferação de pernilongos no bairro Jardim Emília. Segundo o vereador, ele ouviu os moradores do bairro que dizem que a situação está insuportável, sendo que os pernilongos têm invadido todas as residências. Próximo destaque de hoje, da doutora Márcia Santos, do PL, ela faz indicação solicitando capina, limpeza e instalação de cercas em terreno abandonado lá na Avenida Santos Dumont, no bairro Jardim Liberdade. Segundo a vereadora, os moradores têm reclamado muito dessa questão da falta da limpeza, causando aí problema com os insetos, e também que o espaço tem abrigado moradores em situação de rua, que tem causado ali, às vezes, até utilizando drogas. Então, por isso que a vereadora solicita essa limpeza e também o cercamento. Mais informações sobre o Poder Legislativo você acompanha no jacareí.sp.leg.br. E a Caixa Econômica Federal ampliou por mais 2 meses o prazo para adiar a prestação da casa própria. Agora, o mutuário poderá ficar por até 180 dias sem pagar as prestações, no caso 6 meses. Antes eram só 120 dias. Essa é a 4ª prorrogação de contratos imobiliários desde o início da pandemia. Ao todo, já foram pausados 2,4 milhões de contratos em todo o Brasil. O pedido para fazer a pausa do pagamento pode ser feito a partir da próxima segunda-feira, dia 27, pelo telefone que você vê aí na sua tela, o 0800 726 0505, ou também pelo aplicativo Habitação Caixa. Vale ressaltar que a interrupção não implica na isenção das parcelas. Assim que a pausa terminar, os encargos serão incorporados ao saldo devedor do contrato. Isso significa que depois da pausa, quem fizer aí então essa solicitação terá uma prestação um pouquinho mais alta do que já era pago, já que o saldo devedor sofre um aumento, mas o prazo de pagamento se mantém. Notícia boa então para quem paga a casa própria por meio do financiamento com a Caixa Econômica Federal. E com os bares e restaurantes fechados, a procura pelo sistema delivery cresceu. E para cumprir as medidas sanitárias adequadas, quem prepara os alimentos e quem os entrega precisam ter cuidados especiais. Os restaurantes estão vazios, de portas fechadas. No entanto, o trabalho só aumentou. Afinal, todos os cuidados com a higiene redobraram e haja criatividade para manter o negócio funcionando com atendimento feito apenas à distância. Conversamos com a Arlete, que é chefe de cozinha e proprietária de um restaurante em Jacareí. Tivemos que reforçar mais as questões de segurança que a Organização da Saúde exige, sempre tivemos o hábito de higienizar as bancadas com álcool 70, sempre foi assim. Só que agora a gente reforçou. Em meio à pandemia do coronavírus, ainda é difícil estimar em números o quanto o serviço por delivery aumentou. Mas com certeza é o que tem mantido muitos negócios funcionando. E quem vai na linha de frente precisa se proteger ao máximo. Os profissionais que fazem o serviço de entrega acabam em contato com muitas pessoas diferentes em um único dia. Por isso, acompanhamos o Júnior em uma entrega. Trabalho que se transformou em uma verdadeira missão, que começa antes mesmo de sair do restaurante. Tudo é bem higienizado e embalado. Na hora da entrega, o álcool em gel tanto para o Júnior quanto para quem recebe o almoço. Aí sim, o pagamento é feito. Sim, mudou bastante a rotina, a entrega, a gente toma mais cuidado, a gente usa a máscara devido à proteção, álcool em gel na mão. A partir do momento que a gente chega no restaurante, a gente já lava a mão, já faz uso do álcool em gel. De cada cliente que a gente passa, que a gente chega, a gente oferece álcool em gel para o cliente. E você que está em casa e solicitou algum tipo de serviço delivery, lembre-se de higienizar bem as mãos, antes de pegar o seu pedido e também depois. Assim você se mantém protegido e também protege a uma rede de profissionais. E além dos cuidados redobrados com a higienização pessoal e a do ambiente, com o preparo, a embalagem e a entrega dos alimentos, a Arlete percebeu que a procura por refeições saudáveis também aumentou. Mas eu percebo também que a necessidade que as pessoas estão tendo de ter uma alimentação saudável, usar os alimentos que vão aumentar a imunidade. Então, no nosso cardápio, nós sempre nos preocupamos com isso, mas intensificamos mais nos ingredientes que a gente sabe que não vai alterar o sabor dos alimentos, mas que vai dar aquele toque nutricional para aumentar a imunidade. Isso a gente tem se preocupado mais na hora de preparar o cardápio.
cardápio. Cada dia mais aprendendo, buscando fazer o melhor para garantir a nossa saúde, a saúde dos colaboradores e principalmente pensando naquelas pessoas que vão consumir o nosso alimento. Vale lembrar que toda vez que você consome um produto ou um serviço do seu bairro ou do seu município, você contribui com a economia da sua cidade e ajuda muitos profissionais a manterem seus empregos. Por isso, quando precisar de algo, consuma de comércios locais. E a Fundação Cultural lançou 2 cadastros municipais de cultura, que abrangem profissionais da cultura e espaços culturais. Os 2 cadastros atendem a uma lei municipal e também a Lei Aldir Blanc, que foi aprovada de forma nacional recentemente e prevê então um auxílio financeiro para o setor cultural. Os interessados poderão acessar e preencher remotamente as 2 plataformas de cadastro à distância, fazendo então uso de meios virtuais e digitais, ou realizar também o preenchimento de forma presencial, desde que seja agendado previamente. De acordo com a lei federal, Jacareí irá receber mais de R$1,5 milhão para o setor artístico e cultural, que deverá ser posto em prática ainda neste segundo semestre. A lei federal ainda não foi regulamentada e o município ainda não recebeu essa quantia, mas a previsão de transferência é no mês de agosto e os repasses a partir do mês de setembro. Então, entre aí na página da Fundação Cultural para você poder realizar esse cadastro, quem sabe ser beneficiado por mais essa questão de auxílio, que vem aí para o setor cultural que tanto precisa. E a partir de hoje, você vai acompanhar aqui no NJ a história de alguns cidadãos jacarienses que contam um pouco da trajetória que foi escrita aqui na cidade. O quadro Quem é Você, Cidadão? De hoje apresenta Carlos Guedes, artista e escritor. Queria que minha poesia fosse escrita em letras brancas, em paredes brancas. Apenas assim entenderia todas as poesias que todos os poetas do mundo todo escreveu. Qualquer pessoa pode compor uma poesia, entendeu? Que possa ser compreendido pela sua família, pelo seu amigo ou por outras pessoas. Meu nome é Carlos Bueno Guedes. Tenho 73 anos de idade. Vivo em função da divulgação da cultura. No momento faço prefácio para livros e tenho uma história muito grande dentro da cultura de Jacareí, tanto na área de literatura, como na área de teatro, como na área de cinema e algumas críticas na área das artes plásticas. E eu procurava todo meio de me sustentar, entendeu? A minha cultura através da leitura, do cinema, do teatro e das artes plásticas também, ou como da dança, que tem uma importância fundamental, entendeu? Porque eu sou uma pessoa muito introvertida, entendeu? Uma pessoa assim que às vezes não consigo transformar meus sentimentos, às vezes, num gesto de carinho, num gesto de amor, entendeu? Mesmo amando as pessoas como eu amo, minha esposa, meus filhos, entendeu? É um amor que foge da definição, mas um amor que trouxe uma satisfação interior para a pessoa. É esse amor que eu sinto para a minha família. Geralmente eu fico 10, 15 dias sem escrever uma linha. Quando me dá vontade, eu sento para escrever, escrevo 10, 15, 20 páginas. Se me desse agora 50 páginas para escrever, eu sentaria ali, porque eu não acredito em inspiração gera escrita. O que gera escrita, para mim, entendeu? É o olhar que você tem sobre a vida. E você olhando a vida, a escrita vem naturalmente. Você, como jornalista, deve saber muito bem disso.
Parabéns para a Isabela, que produziu, né? Para a Isabela e para o Emerson Galati também, que fizeram as gravações, as entrevistas. É tão importante a gente conhecer um pouquinho das pessoas da nossa cidade, ainda mais nesse momento. Essa reportagem foi gravada antes da pandemia, só para deixar claro aí que as imagens, algumas foram feitas em ambientes abertos e ele está sem a máscara, porque foi gravado antes da pandemia, mas a gente decidiu trazer esse conteúdo para vocês, justamente para a gente conhecer um pouquinho da história das pessoas e se aproximar, ainda que distantes, né? Essa edição fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site e as atualizações sobre o coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Boa tarde para você, se cuide e até amanhã.